A morte do apóstolo Filipe é um quebra-cabeça, com peças que vão do martírio brutal à morte por causas naturais. Veja como o seu sacrifício se tornou um exemplo de fé e missão que fortaleceu a igreja primitiva diante da perseguição. Como foi o fim da vida de um dos 12 homens mais próximos de Jesus? A morte do apóstolo Filipe é um verdadeiro quebra-cabeça histórico. Algumas tradições falam de um martírio brutal, talvez crucificado de cabeça para baixo. Outras sugerem que ele pode ter morrido em paz, de causas naturais, depois de uma vida inteira dedicada à pregação. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa história, juntando as peças dos evangelhos e das antigas tradições da igreja, para a gente entender não só como a vida de Filipe acabou, mas como o seu sacrifício se tornou um pilar de fé que inspira cristãos até hoje. A história do fim de Filipe não é só sobre uma pessoa, mas sobre o nascimento de um movimento que mudaria o mundo. É uma jornada de fé, mistério e sacrifício. E antes de a gente mergulhar nos relatos sobre a sua morte, eu queria te fazer um convite. Comenta aqui de qual cidade você está nos assistindo. É sempre incrível ver como essas histórias conectam gente de todos os cantos. E claro, isso é muito bom. Para começar, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. De qual Filipe estamos falando? No Novo Testamento, existem duas figuras importantes com esse nome: Filipe, o apóstolo, e Filipe, o evangelista. O evangelista é aquele que aparece bastante no livro de Atos, um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém, famoso pela sua conversa com o eunuco etíope. Mas o nosso foco hoje é Filipe, o apóstolo, um dos 12 originais. Ele era de Betsaida, uma vila de pescadores na Galileia, o mesmo lugar de Pedro e André. E esse detalhe geográfico é importante porque sugere que ele tinha uma cultura parecida e talvez até a mesma profissão dos primeiros líderes do círculo de Jesus. O nome dele, Filipos, é grego e quer dizer amigo dos cavalos, o que pode indicar uma influência grega em sua família, algo que era comum na Galileia naquela época. A confusão entre os dois Filipes começou bem cedo na história da igreja. E até escritores antigos, como Eusébio de Cesareia, às vezes misturavam as biografias deles. Isso transformou o trabalho dos historiadores num desafio e tanto. Mas, para a nossa história, vamos focar exclusivamente no homem a quem Jesus olhou e disse: "Segue-me." A jornada com Jesus. O que sabemos pelas Escrituras. Para entender o homem, a gente precisa olhar para os seus momentos com o Mestre. E o Evangelho de João é a nossa fonte principal, pintando um retrato de Filipe como alguém com os pés no chão, direto e que, talvez, levasse as coisas um pouco ao pé da letra. A primeira vez que o vemos é em João, capítulo 1. Assim que Jesus o chama, a primeira coisa que Filipe faz é procurar um amigo Natanael, que muitos acreditam ser o apóstolo Bartolomeu. Cheio de entusiasmo, ele diz: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e os profetas também falaram. Jesus de Nazaré, o filho de José." Essa cena já nos mostra um coração missionário desde o início. Ele não guardou a boa notícia só para ele. Sua reação foi compartilhar. Mais para frente, em João 6, na multiplicação dos pães, Jesus se vira justamente para Filipe e pergunta: "Onde vamos comprar pão para essa gente toda comer?" Jesus já sabia o que ia fazer, mas a pergunta foi um teste. A resposta de Filipe foi puramente lógica e pragmática.
200 denários não comprariam pão suficiente nem para cada um pegar um pedacinho. Ele calculou o custo, focou no problema prático, sem entender ainda a dimensão divina de quem estava ao seu lado. Mas o momento mais famoso de Felipe acontece em João 14, na noite da última ceia. Depois de Jesus falar sobre o Pai, Felipe faz um pedido quase ingênuo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A resposta de Jesus é uma das declarações mais profundas de todo o Evangelho. Faz tanto tempo que estou com vocês, e você ainda não me conhece, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Esse diálogo nos mostra um homem sincero na sua busca, que queria uma prova concreta, uma visão de Deus, e, através da pergunta dele, todos nós recebemos um ensinamento incrível sobre a natureza de Cristo. Esse era Felipe, um buscador honesto, um pensador prático e um seguidor leal. A missão, a transição para o mistério. Depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos se espalharam para cumprir a grande comissão. E é aqui que o relato bíblico sobre Filipe se cala. O livro de Atos só menciona uma última vez reunido com os outros apóstolos em oração. A partir daí, a gente entra no campo da tradição da igreja primitiva. E é aqui que a história vira um quebra-cabeça, com peças espalhadas em vários textos antigos. A tradição mais forte e consistente diz que a missão de Filipe o levou para a Ásia Menor, hoje a Turquia, mais especificamente para a região da Frígia. Ele teria pregado em várias cidades, mas seu ministério mais marcante foi em Hierápolis. Hierápolis, que hoje a gente conhece como Pamukkale, era uma cidade rica, famosa por suas fontes termais e por ser um centro de vários cultos pagãos. Temos uma pista forte de um bispo do século II chamado Polícrates. Em uma carta ao Papa, ele afirmou com confiança que Filipe, um dos 12 apóstolos, descansa em Hierápolis, onde ele teria vivido e pregado por muitos anos com suas filhas. Essa cidade se torna o palco do capítulo final e mais dramático de sua vida. E a pergunta que fica é: como a jornada desse homem, que andou com Cristo, terminou no meio dos templos pagãos de Hierápolis? O martírio, o coração do mistério. É neste ponto que a história se divide. E a gente precisa ter o cuidado de separar o que é um relato histórico provável daquilo que vem de textos apócrifos, que são cheios de detalhes, mas não fazem parte das Escrituras. A versão mais famosa, aceita pela tradição, diz que o ministério de Filipe em Hierápolis foi um sucesso, convertendo muita gente. Inclusive, algumas versões dizem que até a esposa do governador romano se converteu. A sua pregação batia de frente com os cultos pagãos da cidade, especialmente um que adorava uma grande serpente ou dragão. O texto apócrifo Atos de Filipe, do final do século IV, narra esses eventos de forma bem dramática e com um tom lendário. Segundo esse relato, Filipe teria derrotado a tal criatura através da oração, o que deixou os sacerdotes pagãos e as autoridades locais furiosos. O resultado? Filipe e seu companheiro Bartolomeu foram presos. A tradição afirma que ele foi brutalmente martirizado por volta do ano 80 d.C., durante o reinado do imperador Domiciano. Mas como ele morreu? É aqui que as peças do quebra-cabeça ficam mais confusas. A versão mais comum fala em crucificação. Algumas fontes dizem que, assim como Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Outras tradições contam que ele foi pregado em uma árvore
e apedrejado enquanto estava na cruz. E ainda existem relatos que falam em decapitação. Por outro lado, existe uma tradição menos comum, mencionada por gente como Clemente de Alexandria, que sugere que Filipe pode não ter sido um mártir, mas que morreu de causas naturais em idade avançada. Essa incerteza faz parte do mistério da história. No entanto, em 2011, uma descoberta arqueológica trouxe uma luz fascinante para essa questão. Uma equipe de arqueólogos italianos, liderada pelo professor Francesco D'Andria, descobriu em Hierápolis um túmulo do século I dentro das ruínas de uma antiga igreja. A estrutura do túmulo e as inscrições no local levaram a equipe a acreditar com grande convicção que haviam encontrado o sepulcro do apóstolo Filipe. O fato de uma grande igreja, um martírion, ter sido construída ao redor deste túmulo é uma evidência poderosa de que os primeiros cristãos já consideravam aquele local o lugar de descanso de um mártir. Os historiadores podem debater os detalhes, se foi crucificado, apedrejado ou decapitado, mas eles concordam num ponto central. Filipe morreu por sua fé, seja no martírio violento ou no fim de uma vida de perseguições. Sua morte foi o selo final de seu testemunho. O legado. Por que sua morte importou? O foco não deve ser só em como Filipe morreu, mas em por que a vida e a morte dele tiveram um impacto tão gigantesco na igreja. Para começar, seu martírio se tornou um exemplo poderoso de fidelidade. Numa época de perseguição intensa do Império Romano, a história de um dos 12 apóstolos que pagou o preço máximo por sua fé serviu de inspiração para incontáveis cristãos. Ele não apenas pregou o Evangelho, ele o viveu até o fim. Além disso, seu túmulo em Hierápolis transformou a cidade num dos maiores centros de peregrinação do mundo cristão antigo. Os arqueólogos perceberam que os pisos de mármore da igreja ao redor do túmulo estavam extremamente desgastados. Um testemunho silencioso dos milhões de peregrinos que caminharam até ali. Esse local de veneração fortaleceu a identidade cristã na região e solidificou a imagem dos apóstolos como pilares da fé. Por fim, seu legado é missionário. A tradição de que ele levou o Evangelho para a Grécia, Síria e Frígia deu vida ao mandato de Cristo de ir a todas as nações. Filipe não ficou em Jerusalém. Ele se aventurou em terras distantes, enfrentou culturas diferentes e plantou sementes da fé que florescem até hoje. Sua vida é um modelo de evangelização corajosa, um grande missionário. A jornada de Filipe, desde seu chamado na Galiléia até seu túmulo em Hierápolis, é a história de uma fé que evoluiu da dúvida prática ao sacrifício final. Ele começou pedindo para ver o Pai e terminou mostrando quem era o Pai ao mundo através da sua própria vida e morte. O quebra-cabeça sobre os detalhes exatos de seu martírio pode nunca ser totalmente resolvido, mas a imagem que fica é clara. A de um homem que seguiu Jesus até o fim e cujo sacrifício ajudou a construir os alicerces da igreja. A pergunta que a história dele nos deixa hoje é: o que a jornada de Filipe nos ensina sobre a nossa própria caminhada de fé? Sobre sair da zona de conforto, compartilhar aquilo em que acreditamos e continuar em frente, mesmo quando o caminho é difícil? Se você foi inspirado por estas histórias que moldaram a nossa fé, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. E a cada semana vamos explorar novas jornadas e mistérios que continuam
a nos ensinar e a nos fortalecer. Obrigado por assistir esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida.